Olá, pessoal. Hoje iniciamos uma série de aulas em que vamos tratar dos compostos inorgânicos, ok? Nessa aula de hoje eu vou fazer uma pequena diferenciação entre o que poderia ser um composto inorgânico dos compostos orgânicos, tá? Mas vamos tratar de uma classe específica de compostos inorgânicos que são os ácidos, ok? Então essa é a primeira parte da nossa aula de compostos inorgânicos. Muito bem, então inicialmente a gente acreditava, né, que os compostos orgânicos eram aqueles que vinham dos animais, dos vegetais, né? Inclusive é por isso que tem essa palavra orgânico, né? Vem de seres vivos, de organismos, tá certo? Então se acreditava que os compostos que vinham dos seres vivos seriam os chamados compostos orgânicos, né? Enquanto que os outros, aqueles que não vinham dos seres vivos, seriam os não orgânicos, ou seja, os inorgânicos, né? Esse termo in quer dizer não, certo? Então, os inorgânicos seriam provenientes das estruturas minerais, né? Daquilo que não tem vida, ok? Lógico que não falamos inorgânicos, né? Nós já emendamos o nome e fica inorgânicos, né? Muito bem. Mas isso não era verdade, tá? Porque os estudiosos da época que imaginavam que os seres vivos tinham uma força cósmica universal, né? E que por isso os seres vivos podiam sintetizar os compostos orgânicos, ok? E isso acabou ficando conhecido como teoria da força vital, né? Mas não é verdade. Não é verdade porque hoje nós conseguimos em laboratório sintetizar vários compostos orgânicos, né? Então essa definição de orgânico vem de seres vivos, ela não é mais uma verdade. Só que o nome orgânico permaneceu, né? Que vem, a origem do nome orgânico seria seres vivos. Então o nome permaneceu, mas a ideia de que orgânico vem de ser vivo já não prevalece mais, ok? Muito bem, então como é que eu diferencio um orgânico de inorgânico? Bom, basicamente podemos dizer que os orgânicos são aqueles que são formados por átomos de carbono, tá? Então, por exemplo, o açúcar, né, que tem 12 carbonos na sua constituição, o etanol, né, o combustível para veículos, que tem 2 carbonos na sua constituição, né, o hormônio adrenalina, que tem 9 carbonos na sua constituição. Então, basicamente, os compostos que têm o elemento químico carbono são os compostos orgânicos. E os inorgânicos, os demais, aqueles que não possuem carbonos, né? Como, por exemplo, aqui o ácido sulfúrico, né? Que é usado na solução de bateria. Ácido sulfúrico não tem carbono, né? Ou o cloreto de sódio, né? O sal de cozinha é o NaCl, esse C aí é de cloro, né? Então não tem carbono. A água não tem carbono, tá? Portanto, compostos que não têm carbono seriam os não orgânicos, ou seja, os inorgânicos. Mas é importante salientar um detalhe. Olha só, existem compostos que, mesmo possuindo carbono, possuem características inorgânicas, tá certo? Então, não dá para dizer que todo composto que possui carbono é orgânico. Não, nem todo composto que possui carbono é orgânico. Nem todo, tá? Só que, de uma forma geral, nós vamos considerar que os orgânicos são aqueles que possuem carbono, tá bom? E que os outros são os inorgânicos. Isso serve apenas para iniciar as nossas discussões sobre a ideia, essa diferenciação entre orgânicos e inorgânicos. Com o tempo, nós vamos compreendendo melhor essa diferenciação e aí nós vamos entender com mais profundidade por que essa separação de orgânicos e inorgânicos, ok? Bom,
Observe então, se eu colocar um composto na água, vamos pegar aqui, eu colocar o açúcar, tá certo? Vou colocar açúcar na água. A gente sabe que com o passar do tempo, o açúcar ele vai desaparecer na água, eu não vou conseguir ver mais o açúcar lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que a água está separando as estruturas do açúcar, né? Estão separando, está o que nós chamamos de solvatando, está envolvendo todo o açúcar na água, e isso significa que o açúcar começa, a gente deixa de perceber a presença do açúcar na água. Se eu pego então e coloco ali uma forma de ligar, tentar fazer ligar uma lâmpada, eu vou perceber que a água com o açúcar, a lâmpada não acende. Bem, então se a lâmpada não acende, significa então que não está ocorrendo a condução de energia elétrica para que a lâmpada pudesse acender, ok? Muito bem. Então nesse caso, olha só, nós podemos dizer que açúcar na água ele a água está separando as estruturas do açúcar, mas que, mesmo separando as estruturas do açúcar, não acende a lâmpada, certo? Isso não é o que acontece com o sal de cozinha, por exemplo. Se eu coloco sal de cozinha na água, o processo parece muito parecido, né? O processo ocorre de forma muito parecida com o açúcar, porém, o que vai ocorrer é que a lâmpada vai acender. Com o sal de cozinha, a lâmpada acende. Bom, então, neste caso, nós vamos ter uma diferenciação entre açúcar na água e sal de cozinha na água. Açúcar dissolve na água, enquanto que o sal de cozinha dissocia na água em seus íons. Ou seja, existe carga positiva e negativa no sal de cozinha, e isto não acontece com o açúcar. Então nós podemos dizer que não existe íons no açúcar sólido, mas existe íons no sal sólido. E quando eu os coloco na água, eu consigo separar todas as partículas existentes, tanto no açúcar quanto no íon. Só que no açúcar, essas partículas não são separadas em termos de carga. Enquanto que no sal de cozinha, isto vai ocorrer. Porque existe no sal de cozinha essa separação de carga. Existem os chamados íons, né? O íon positivo, que é o cátion, e o íon negativo, que é o ânion. Ok? Bom, então nós sabemos que açúcar é molecular. Suas ligações são ligações covalentes, não formam os íons. Enquanto que no sal de cozinha existe estrutura iônica. Portanto, tem um positivo, tem um negativo, e isto, quando posto em água, separa, o que permite a condução da corrente elétrica em água. Ok? Muito bem. Então, nós podemos dizer que compostos podem ser divididos entre os moleculares, que não vão conduzir corrente elétrica quando colocado em água, e os iônicos, que vão conduzir corrente elétrica quando colocado em água? Não, não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque mesmo um composto molecular, ou seja, aquele formado por ligações covalentes, eles poderão conduzir corrente elétrica, vai depender de algumas questões. Ó. Vamos pensar aqui num elemento químico, num composto, tá? Formado por dois elementos, o elemento hidrogênio e cloro, tá? Eles se encontram, formam uma ligação química. A ligação é uma ligação covalente, uma ligação de compartilhamento, ok? Portanto, hidrogênio e cloro seriam representados dessa forma. Ó, um elétron do hidrogênio com um elétron do cloro, formando uma ligação química. Eu fiz até o destaque aqui do elétron do hidrogênio na cor vermelha. Bem, mas acontece que existe uma diferença
de eletronegatividade entre cloro e hidrogênio de uma maneira tal que esses elétrons, né, que estão em volta ali da ligação química hidrogênio-cloro são deslocados em direção ao cloro. Agora, não é uma transferência como ocorreu com o sódio e o cloro. É um deslocamento, ok? O elétron vai mais para o cloro, mas ele não é definitivo do cloro. Então a gente diz que existe uma polarização, um momento polar entre o hidrogênio e o cloro. Ou seja, o elétron ainda é compartilhado, mas está mais tempo envolto do cloro do que do hidrogênio. Então, observe que nós montamos, é como se fosse uma nuvem, né? A nuvem de elétrons está maior em torno do cloro do que do hidrogênio. E isso causa uma pequena diferença. Por quê? Porque quando você tem essa polarização tão grande na molécula, você permite aí que, quando colocado em água, vamos imaginar aqui que eu tenho um sistema, olha só, nesse sistema tem água, tá? Portanto, a lâmpada não acende, mas eu resolvo colocar o ácido clorídrico aí, né? O HCl aí, tá? Quando eu coloco o HCl, olha só o que começa a acontecer com a lâmpada. A lâmpada acende. Isso quer dizer, então, que se forma na água íons. O íon não existia, não era H+Cl- na estrutura do HCl, mas passou a ser H+Cl- depois que foi colocado na água. Portanto, em água, ácido clorídrico forma íons. Então, se ele forma íons, eu digo que ele se ioniza. Então, observe que são três coisas distintas. Vamos voltar lá na ideia. Açúcar se dissolve na água, ok? Sal de cozinha se dissocia na água, ok? E ácido clorídrico, o HCl, se ioniza na água. Ou seja, forma o íon que não existia. A diferença é que lá no NaCl, o íon já existia. Portanto, no NaCl, ele só se separa. Por isso que a gente diz que ele se dissociou. Então, no NaCl ocorre dissociação e no HCl ocorre ionização. Então, é uma diferença. É uma diferença entre esses dois, essas duas situações, ok? Muito bem. Então, nós temos aqui o que nós chamamos ácido, tá? O HCl é um ácido. E o que seria, então, o ácido? Seria a substância que, quando eu coloco na água, libera a forma de cátion, o H+. Essa é a definição que Arrhenius propõe para ácido, né? Libera H+ quando colocado em água, ok? Então, nossa primeira definição aqui para ácidos, beleza? Então, podemos colocar como propriedade dos ácidos o fato de que ele ioniza, né? Quando posto em água, ok? E, em solução aquosa, conduz corrente elétrica, tá? E outra característica do ácido, né? Uma característica que nós conhecemos muito bem, é que o ácido tem sabor azedo, não é verdade? Então, quando eu coloco o ácido na boca, eu vou sentir, né? Um limão, né? É fácil perceber porque é azedo, ok? Muito bem, então essa é a pequena introdução aqui à ideia de ácidos, ok? Então, valeu pessoal, essa era a aula que nós tínhamos aqui para a primeira parte de ácidos. Agora nós vamos ter uma segunda aula em que vamos detalhar um pouco mais sobre os ácidos, ok? Até mais então, valeu!